Professor, obrigada. Queria entender um pouco da tua leitura, né, diante desse conflito, dessa tensão que se aumentou ali no final de semana. Qual que é a real intenção do Irã? Quem lança ali um ataque, né, para ser interceptado sem alguma manobra aí de bastidores, professor? Ô, Paula, nós não podemos deixar de levar em consideração que o Irã faz duas alegações importantes, né? De que eles foram atacados, uma representação diplomática do seu país foi atacada na Síria, especificamente pelo governo de Israel. E, em segundo lugar, que quando eles levaram esta reclamação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao invés de ouvir França, Reino Unido e Estados Unidos, particularmente, colocaram isso, não deram o devido valor. E, por fim, aí até acrescentando um terceiro fator, eles entenderam que fazeria parte do seu direito, baseado na Carta das Nações Unidas, de ter algum tipo de retaliação à situação. Agora, se você me perguntar, é preocupante? A minha única questão é a seguinte, né? Se nós pensarmos, se houver um revide por parte de Israel, a situação pode piorar, porque existe uma dúvida até que eu estava conversando hoje, inclusive, com os meus alunos aqui na China, que Israel é reconhecidamente um Estado nuclearmente armado. E o Irã sempre foi tido como um Estado que estava no processo de armar-se nuclearmente. Então, houve até uma série de assassinatos perpetrados pelo próprio Serviço Secreto israelense com relação a engenheiros iranianos que estavam participando do projeto nuclear. Ao assumir esse tipo de risco, a grande pergunta é se o Irã, de fato, não está aí mais avançado no programa nuclear do que aquilo que o Ocidente previa, justamente para fazer este tipo de enfrentamento contra o Estado e contra o governo de Israel. Né, professor, acaba vindo aí como um grande recado ali do Irã com essa mensagem, vamos dizer assim, passada com este ataque aí a Israel. Na sua visão, a gente pode, de fato, né, ter uma escalada aí do conflito? Isso pode evoluir dependendo da reação ali de Israel? O conflito sempre pode aumentar, não é? Agora, você tem que pensar o seguinte também, né? E talvez aí seja aquela comparação de forças, né? Se nós levarmos em consideração que um dos objetivos, talvez, de Netanyahu, ao atacar ali a embaixada, não a embaixada, mas a representação diplomática, acho que era um consulado do Irã na Síria, se era de alguma forma trazer a Síria para tirar o destaque da questão em Gaza, talvez tenha sido equivocada a ação, porque o objetivo, não é, ao que me parece, pelas primeiras manifestações, é você tirar o foco daquilo que acontece em Gaza, da situação complexa que você tem em Gaza, que tem gerado aí uma série de alegações contra o governo de Israel, inclusive manchando o seu histórico com relação à questão do Holocausto, e o que nós observamos é que pode ter sido tentada uma tentativa de mudança de narrativa justamente porque, ao trazer o Irã para a mesa, o Irã tem sido aí um país que tem passado por um processo de ostracismo internacional desde 1979, inclusive foi chamado como um dos países que eram membros do eixo do mal pelo presidente George Bush, quando era presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Então, com essa situação, ele poderia aí alterar e passar o foco a ser a questão de um eventual conflito entre Irã e Israel e não mais a questão daquilo que acontece, da tragédia que nós observamos em Gaza. Então, isso é uma situação. Mas a resposta do Irã, que por um lado prejudica, não é, também a própria questão daquilo que nós temos em Gaza com os palestinos, por outro lado preocupa porque é justamente um enfrentamento que não se esperava. Já houve várias ações do Estado, do governo de Israel, contra o Irã e o Irã não tomou aí grandes medidas diretamente. Claro que tem ali os seus proxies, né? Os seus
intermediários que agem dentro desse processo, mas o enfrentamento mais direto assim é preocupante. E o grande medo é que uma regionalização deste conflito possa ter um impacto aí sobre a questão do petróleo e trazer de novo os Estados Unidos a uma atuação mais presente nos Estados Unidos, na região, a uma atuação mais forte dos Estados Unidos na região, algo que o presidente Barack Obama já queria ter livrado os Estados Unidos desse tipo de situação. Professor, o governo brasileiro não condenou aí veementemente, né, o ataque, inclusive o próprio embaixador de Israel aqui no Brasil fez críticas, né, disse que esperava ali um posicionamento melhor do próprio Itamaraty, não se solidarizou também as famílias israelenses. Na sua visão, né, essa postura ali do Itamaraty abre margem para dúvidas de qual lado de fato o Brasil está? O governo brasileiro errou, deveria ter se posicionado ali de uma forma mais firmemente em relação a condenar esses ataques? Bem, ao que me consta, né, pelo que foi divulgado pelo governo de Israel, somente foi uma menina, né, de 9 anos que morreu. Então, obviamente que todas as pessoas que falecem nesse tipo de situação devem ser lamentadas. Mas a postura do governo brasileiro tem de ser aquilo que diz a Carta das Nações Unidas. Se efetivamente ocorreu algum tipo de ação que o Estado estivesse, o governo iraniano tivesse justificado a fazer qualquer atuação, em princípio essa é a situação que vai acontecer neste processo histórico. Infelizmente é assim que a diplomacia funciona. Agora, o que é importante enfatizar é que a postura do governo brasileiro, historicamente, tem de ser a de busca e preservação da paz e pelo diálogo multilateral. Veja, Paula, por exemplo, uma das coisas muito interessantes aqui da China é que o governo chinês lamentou o ocorrido, viu com preocupação aquilo que estava acontecendo, mas disse que tem que ser cumprida justamente a resolução das Nações Unidas que fala a respeito do cessar-fogo em Gaza. Ou seja, o governo chinês falou exatamente aquilo que, por exemplo, a diplomacia brasileira deveria ter dito. Embora nós tenhamos visto esta situação, é importante que ela seja resolvida no diálogo, no multilateralismo, mas não podemos esquecer daquilo que acontece em Gaza. Maravilha, professor, muito obrigada, quero agradecer a sua presença, obrigada por nos atender especificamente hoje, a gente se vê aí ao longo dos próximos dias, dependendo da situação, ou senão na nossa sexta-feira aqui, como sempre fixo, todas as sextas. Obrigada, professor.